Rodrigo Alvim é casado com a Kati, onde juntos lideram a Rede Fenda, a rede de jovens e adolescentes, onde ele é pastor na Igreja Batista Central, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se prepare, porque quando o pastor fala, cada palavra te chama a ir mais fundo em Deus. Chega mais, Rodrigo Alvim. Uou, boa noite! Ô, gente, primeiro eu preciso começar honrando aqui pastor Hermínio, pastor John, obrigado pelo convite. Mas a pessoa que eu mais quero conhecer nessa igreja é a pessoa da rede social. Quem que é da rede social aí que fez o post, fez o melhor post, mas teve que mudar a descrição muito rápido? Mas eu estou falando sério, quem que é a pessoa da rede social aí? Irmão, parabéns, você fez o post mais top de todos, Alvin os esquilos confirmados na conferência. Eu vi, dei print, mandei para minha esposa, na hora que ela foi entrar já tinham mudado. Fiquem na liberdade, gostei da ousadia, glória a Deus. Estou acostumado, gente, é Alvin os esquilos, aí tem a turma que fala que eu pareço o Pablo Marçal. Alguém aí achou que eu pareço o Pablo Marçal? Nada a ver, né? Mas uma galera fala, na época da eleição, então, quando eu andava de bonezinho azul e meu cabelo estava um pouco maior, era o tempo todo achando que era Pablo Marçal. Mas nada disso, sou o Rodrigo, sou lá da Central, igreja lá em Belo Horizonte, pastor de jovens e adolescentes. A gente tem lá hoje 178 células de jovens e adolescentes, mais de 1.700 jovens e adolescentes ali fazendo parte do nosso meio. Deus tem feito grandes coisas lá, como ao redor desse Brasil, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho convicção de que Deus vai falar ao seu coração, uma conferência com um tema tão especial, e a gente cantando a canção aqui, Maranata. Você anseia pela volta de Jesus? De verdade mesmo? E se eu te falar que Jesus volta amanhã, antes de você casar, antes de você ter filho, antes de você formar, você vai ficar feliz? Vai? Mesmo se você não casar? Mesmo se você não tiver filho, 2 cachorros e uma casinha? Sim ou não? A gente tem que ansiar pela volta de Jesus, irmão. Mas eu falo com os ministros, na hora que eu falo, e se voltar antes de você casar? O pessoal vai murchando assim, ó. Eu sei que você deseja casar, constituir família, isso é bênção de Deus. Mas estou muito animado para esse tempo aqui com vocês. Já fiquei feliz porque a oração aqui no começo é tudo que eu vou falar para vocês hoje. É a gente não viver numa superficialidade com Jesus. É a gente mais profundo, porque enquanto Jesus não volta, nós temos uma missão de amar a Deus e fazer a obra de Jesus aqui nessa terra. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você vive igreja, se você ama a Deus, não vamos viver uma vida rasa com Jesus, não. Não vão viver uma vida de vir para a igreja, sentar no banco e ouvir falar das grandes coisas que Deus fez. Por quê? Porque Deus está vivo. Ele continua realizando os seus sinais, as maravilhas, e a gente precisa desfrutar do poder de Deus. Amém? Na boa, gente, se for para viver um evangelho raso, eu estou fora. Eu estou mesmo. Se for para viver um evangelho onde eu só escuto falar do que Deus fazia e eu não estou vendo milagre acontecendo, poder de Deus manifestando, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas, numa boa, eu estou fora. Estou fora mesmo. Porque eu quero ver o agir de Deus no nosso meio. Tem coisa melhor do que você ir para um acampamento e ter comunhão com seus amigos? Eu sei que é ótimo, mas tem coisa melhor do que você ir para um acampamento e ver vidas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, pessoas entregando a vida para Jesus? Irmão, não tem nada melhor do que isso. Eu converti com 23 anos. Daqui a pouco você vai ouvir um pouco mais da minha história. Mas eu tenho um desejo, e eu que desejo para você é que você possa viver grandes coisas com Deus. Que a sua vida seja regada de testemunhos daquilo que Deus está fazendo em você e através da sua vida. De novo, irmão, eu quero que você guarde isso. Se for para viver um evangelho raso, meia boca, de só vir no culto, escutar a palavra
e não vê o agir de Deus, eu estou fora. E vou te falar, se você não tiver uma experiência com Deus forte e transformadora, você está perigando desviar da sua fé daqui a um tempo. Porque o Evangelho, ele é real. O Espírito Santo habita em nós. E nós precisamos ver a manifestação do poder de Deus no nosso meio. Amém? Abre sua Bíblia aí, lá em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler um texto conhecido da palavra de Deus. Eu quero extrair um princípio só desse texto para a gente trabalhar. 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Aqui está falando de algo que vai acontecer com um dos colegas de Eliseu. Eliseu aqui é um grande profeta já do Senhor. Ele caminhou com Elias durante muito tempo, mas agora Eliseu já é um profeta aqui da parte de Deus. Todo mundo achou? Podemos ler? Amém? Vocês não costumam responder assim, não, gente? Vocês estão mais tímidos? Está parecendo Belo Horizonte é assim também. Eu achava que só o mineiro que era mais quietinho, assim. Então, vocês acharam aí, amém? Amém. Aí, agora eu estou no meio de jovem e adolescente, vamos embora. 2 Reis, capítulo 4, eu vou lendo e vou parando, tá? Só falando, como é que vocês leem a Bíblia? Você só lê? Eu leio a Bíblia e eu fico tentando entender o que está acontecendo. Então, eu viajo, desculpa. Tem hora que eu leio e falo assim, não, mas por que o profeta falou isso? Por que aconteceu dessa forma? Vamos ler a história aqui para a gente entender. Fala assim, ó, certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu. Eliseu, então, o profeta, o homem de Deus. Ela fala assim com ele, seu servo, meu marido, morreu. E você sabe que ele temia o Senhor, temia a Deus. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Então olha a situação, jovem e adolescente, vocês ainda não são pai, graças a Deus, espero que não. Mas olha a situação, a mulher perdeu o marido, e aí tinha uma grande dívida a ser paga. Não tinha como pagar essa dívida. O credor, o cobrador foi lá e queria levar os filhos daquela mulher como pagamento da dívida. Quem é pai e mãe sabe, se você está para perder os seus filhos, você vai fazer de tudo quanto é possível para que isso não aconteça. Então essa mulher, provavelmente, já tinha vendido tudo que ela tinha, já tinha tentado encontrar as formas de não perder os seus filhos. E aí, o que a mulher fala? Eu vou lá no profeta então, vou lá no homem de Deus, conversar com ele. Agora, olha o que o profeta responde. Aí, irmão, eu, Rodrigo, lendo a Bíblia, eu achei que o profeta aqui foi meio indelicado. Porque olha o que o profeta fala com essa mulher. Fala assim, como posso ajudá-la? Irmão, desculpa. Se você vem na igreja conversar com o pastor Hermínio, pastor, nós estamos com uma dívida lá em casa, meu marido morreu, né, os credores querem levar meus 2 filhos como pagamento dessa dívida. Se o pastor vira para mim e fala assim, mas como que eu posso te ajudar? Eu vou falar, cara, esse aqui não é pastor não, uai. Como que você pode me ajudar? Irmão, só tem uma forma, eu não quero perder os meus filhos. Então, nós vamos fazer uma campanha de oração, nós vamos arrecadar fundos, alguma coisa nós vamos fazer. Mas o profeta pergunta para aquela mulher, como posso ajudá-la? E ainda fala assim, diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Grava a resposta dessa mulher. Olha o que ela responde para o profeta. Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então eu imagino que ela está lá pensando, eu já vendi tudo que eu podia para tentar pagar as dívidas para os meus filhos. O que eu tenho na minha casa? Eu não tenho nada. Não tem nada que sobrou na minha casa, não tem nada que presta. E aí ela lembra, sobrou uma vasilha de azeite. Então ela tinha uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha, vá separando as que você for enchendo.
Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá vendo azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão sobreviver do que sobrar. Então um milagre sobrenatural. Deus fez de forma abundante ali na vida daquela mulher, derramou azeite, encheu as vasilhas, ela pagou a dívida para os seus filhos, e ainda sobrou para ela poder viver com os filhos. Lindo demais. Mas o que eu quero trabalhar com a gente aqui nessa noite? Eu quero trabalhar a visão que aquela mulher tinha sobre ela e o que ela possuía. A visão daquela mulher é de que ela não tinha nada além de uma vasilha de azeite. Agora, o que a gente vê nesse texto? Deus fez de forma sobrenatural o que ela não conseguiria fazer sozinha. Agora, como que começa o milagre na vida daquela mulher? O milagre começa com algo que parece quase nada. Tá bom, Rodrigo, mas o que isso tem a ver comigo e com você? O que tem a ver é que eu quero te falar uma coisa aqui, ó. Deus quer fazer grandes coisas em você e através de você. Pode ter certeza e convicção disso, Ele quer. Quem é o maior impedimento para que as coisas aconteçam na nossa vida? Nós e a nossa mentalidade. Muitas vezes a gente tem a mentalidade como a daquela mulher. Eu não tenho quase nada. Não há nada de bom em mim, não há nada de bom na minha vida, não há nada que Deus possa aproveitar. Mas deixa eu te falar, sabe como que Deus começa a agir na vida de pessoas simples como a gente, sem muitos recursos? Deus começa a agir a partir daquilo que a gente tem. Então olha isso aqui que eu vou te falar, você não vai concordar com o que eu vou te dizer, mas entenda, tudo o que Deus precisa é tudo o que você tem. Mesmo você achando que você não tem quase nada. Mesmo você achando que não tem nada de bom em você. Muita gente deixa de viver grandes coisas com Deus. Muita gente se exclui de viver grandes coisas com Deus e ser usado por Deus, porque tem essa mentalidade de olhar apenas para aquilo que falta. É como se sua vida fosse o copo que está meio cheio, meio vazio. E a única coisa que você consegue enxergar em você é o que tem de vazio. Outro dia um menino me procurou para conversar na igreja e ele estava desempregado. Ele namorava com uma menina lá da igreja. E ele falou: pastor, minha vida está muito ruim, eu não estou arrumando emprego, eu custei para ter R$10 para pôr de gasolina para vir para cá. E ele começou a reclamar de tudo. E ele virou para mim e falou assim: e eu acho que eu vou terminar o meu namoro. Aí eu falei com ele assim: por quê? Ah, porque eu não estou legal, essa fase está muito difícil para mim. Aí eu falei: irmão, peraí, quem tinha que querer terminar com você é ela. Ela que devia às vezes olhar para você e falar assim, né? Pô, será que esse homem aqui é de Deus mesmo? Será que é um homem batalhador que está correndo atrás das coisas? E se ela não visse isso, ela teria motivos para terminar. Agora, você quer... A visão dele estava tão errada, só enxergando o problema que ele estava passando, que estava contaminando até as coisas boas que ele tinha na vida dele. Porque ele só conseguia enxergar o copo vazio. A gente sempre acredita que não tem o suficiente com que Deus possa trabalhar. Então Deus vai usar você acha que não, você acha que vai usar seu amigo. Por quê? Porque seu amigo tem mais conhecimento que você. Porque seu amigo é extrovertido e você é tímido. Porque seu amigo tem mais recursos do que você. E você vai colocando limites para o que Deus pode fazer na sua vida. Aí você começa a dizer: se eu tivesse conhecimento, eu faria. Pastor, se eu tivesse dinheiro, eu abençoaria as pessoas, eu ajudaria o próximo. Pastor, se eu tivesse dinheiro, sabe, eu ia lá para a África fazer missões.
E a gente vai focando nas impossibilidades da nossa vida. Deus, Ele é especialista em pegar o nosso pouco e transformar em muito. Mas o inimigo quer fazer você olhar para o que você não tem o tempo todo. E aí o inimigo vai te paralisando. Por quê? Porque o tempo todo é você dizendo, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, isso não é para mim, isso é para o outro. Deus vai agir na vida das outras pessoas. Para Deus alcançar a minha família, tem que mandar um anjo lá em casa. Não sou eu, porque eu não consigo pregar, eu não consigo falar, eu não consigo me posicionar na minha escola. E você vai se excluindo de viver grandes coisas com Deus. A pergunta que você precisa fazer é, Deus, o que você pode fazer com o que eu tenho? Mesmo que seja muito pouco, mesmo que você olhe para você e diga, eu não tenho quase nada, não tem nada de bom em mim, mas apresenta isso para Deus, irmão, e pergunta para Ele, Deus, o que você pode fazer? Mas a nossa mentalidade é pequena e é negativa. Deixa eu contar um pouco da minha história para você entender. Na minha família não tinha evangélico, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Ninguém. O primeiro crente que eu conheci na minha vida foi com 19 para 20 anos de idade na faculdade. Mas deixa eu voltar no tempo um pouco. Eu vim de uma família de classe média, filho único. Com 12 para 13 anos de idade, começa a beber. Da bebida, cigarro, do cigarro para maconha, meus pais descobrem, acham droga lá em casa, me mandam fazer terapia, eu vou para a terapia, minto o tempo todo, falo com meus pais que fumar maconha não tem problema nenhum, que a paz é amor, e que eu ia fumar maconha o resto da minha vida. Meus pais desesperados. Só que eu não fiquei só na maconha. 15 anos de idade, fumando maconha, LSD, êxtase, logo depois na cocaína, tomo bomba no colégio, muda de escola, passo de ano, tomo bomba de novo, muda de escola, minha vida só afundando. Fui tentar entrar na faculdade, sabe o que meu pai falou para mim? Falou assim, Rodrigo, sabe o que eu espero de você? Pagar 10 anos de cursinho para ver se você entra em alguma faculdade. Não sei o que aconteceu, de 6 faculdades que eu fiz, eu passei em 5. Fui fazer administração. Primeiro dia de aula, eu lembro, eu tive uma matéria lá que chamava contabilidade. Na hora que eu vi lá como que faz um balanço contábil, eu falei, isso aqui não é para mim não, irmão. Vou estudar na FUMEC, que é a Universidade das Mulheres Bonitas e dos Doidão. É lá que eu quero estudar, vou fazer publicidade. E fui. E quando eu entro na sala de aula, eu lembro, tinha uma menina sentada lá atrás com a camisa escrita Jesus, e tinha uma crente que sentava lá na frente, nerd, bonitinha. E eu, malandro, entrou na faculdade. Imagina a cena, gente, eu pesava 56 quilos, andava de chinelo, bermuda, camiseta do Bob Marley, óculos escuros, cheio de piercing, brinco, anel, pulseira, fumava 10 baseados por dia, andava fedendo a maconha e não estava nem aí para ninguém. Vivi na faculdade mais no barzinho do que dentro da sala de aula. E eu, todo malandro, vejo as meninas lerdes lá na frente, me aproximo delas e falo assim, vamos fazer um combinado aqui, nosso curso vai ter muito trabalho. Então, vocês fazem os trabalhos e eu apresento. Eu lembro que as meninas olharam para mim, já assustaram com a minha aparência. E para piorar a situação, eu era gago. Não ri não, que eu era muito gago. Parênteses. Estou na escola, aprendendo a ler, tá? Aprendendo a ler na escola. Sabe quando cada um vai lendo uma frase? Eu não conseguia ler o era, do era uma vez. Eu ficava assim, Aí a turma falava, era. Eu ia para o uma, aí eu, não conseguia. A diretora tinha que me tirar da salinha. Tirar da sala, me levar para uma salinha, para ver se eu conseguia ler só para ela. Meus pais me colocaram na fono. Eu, com 15 anos de idade, entrei na academia. Primeiro dia de academia, a moça lá da recepção virou para mim e falou assim, qual que é o seu nome? E o gago para falar nome é terrível. Quando você está sozinho, tudo funciona. Então, eu saí da minha casa lá, Rodrigo.
Aí a mulher na academia lá, eu cheguei lá, fiquei meio travada, e ela, como que você chama? Aí eu fiz assim, ó, não saía, virei as costas, voltei correndo para minha casa, e chego em casa nervoso. Minha mãe, o que foi? Eu, não consigo. Minha mãe, não consegue o quê? Eu falei, eu não consigo nem falar meu nome, não tem jeito. Aí no outro dia eu bolei um plano, irmão, peguei um papel, escrevi meu nome, cheguei na academia, a moça falou, como é que você chama? Eu fiz assim para ela, ó, peguei o papel e entreguei. Quando eu entro na faculdade, eu gaguejava um pouco ainda. Então o cenário foi esse, mas as meninas lá, eu acho que havia um plano de Deus nisso, toparam. E a Fernanda, durante 3 anos e meio, tentou falar de Jesus para mim. Mas era assim, ela vinha falar comigo de Deus ou Jesus, eu virava para ela e falava assim, Fê, não viaja em mim. Deus para mim é subir a montanha, fumar um baseado, pensar em paz e em amor. Na minha época, gente, estou com 41 anos, não tinha WhatsApp, a gente resolvia trabalho da faculdade no e-mail. Então ela mandava um e-mail do trabalho e começava a falar de Jesus no meio do e-mail. Na hora que eu lia Jesus, eu deletava o e-mail, ligava para ela e falava assim, Fê, eu li o e-mail até a hora que você falou Jesus, Deus. Depois dali eu deletei e não li mais. Falei com ela, para de falar disso para mim. Fernanda me via chegar na sala, bêbado, drogado, de todas as formas possíveis, e ela tentando pregar o evangelho para mim, eu nunca dei uma abertura. Sabe o que eu fiz com a Fernanda? Eu lembro que um dos únicos churrascos da sala que ela fez, eu peguei uma garrafa de pinga, coloquei na mesa com um copo, e falei, todo mundo que está aqui vai beber. Eu lembro que eu puxei lá o bebe para ela. Essa menina levantou chorando do churrasco e foi embora. Eu tacava o terror na Fernanda, gente. Eu não sabia nada quem que era crente, mas eu sabia que crente para mim era um povo louco, bobo, que não podia fazer nada. E eu falava assim, eu vou fazer essa menina beber, vou fazer ela fazer alguma coisa de errado. Eu estava tão invernado no mundo das drogas, que eu não só usava, como eu vendia. Então eu passei a usar muita droga. Cheguei a pensar em suicídio 2 vezes, de estar sentado na varanda do meu apartamento, com meus pais, pensando em me jogar. Já escrevi carta para os meus pais, pedindo socorro, ajuda, porque eu queria acabar com minha vida não tinha mais sentido. Meus pais me mandavam para o psiquiatra, eu tomava remédio para ver se eu conseguia parar de usar droga, nada adiantava. 2006 para 2007, eu passo o Réveillon no interior. Pra vocês terem noção, tão desnorteado que eu andava, eu estourei um copo de vidro na minha mão, de tão drogado que eu estava, cortei a mão, fui para o hospital, volto para Belo Horizonte, minha mãe vira para mim e fala assim, Rodrigo, por que você não volta a fazer o tratamento com o psiquiatra? E eu viro para minha mãe e falo assim, mãe, eu quero ir numa igreja evangélica. Minha mãe riu na minha cara, porque minha mãe falou, você numa igreja evangélica? Eu falei, eu quero ir. Liguei para quem? Para Fernanda. Terça-feira, falei assim, Fê, eu quero ir numa igreja, eu quero ir na igreja. Ela falou assim, não, mentira, você está zoando comigo. Eu falei, não estou, eu estou falando sério. Eu não estou bem, não estou legal, estou querendo ir na igreja. Aí ela falou, você está falando sério mesmo? Eu falei, estou. Aí ela falou, então o culto é quinta-feira, eu passo aí e te busco. Gente, eu vivi 2 dias com medo na minha casa. Eu não conhecia nada de igreja evangélica, então a imagem que eu tinha era o que passava na televisão. Aí eu falei assim, eles vão pedir dinheiro. Eu falei, eu não vou levar dinheiro. Eu fui assim, sem relógio, sem nada, que eu falei, qualquer coisa que é dinheiro eu não tenho para dar para eles. Falei, segunda coisa que eles vão fazer, eles vão expulsar demônio. Eu falei, às vezes o que eu tenho é demônio. Se expulsar vai ser bom. Eu falei, eu só não quero que faça entrevista comigo. Sabe, quem está aí? Eu falei, isso eu não quero. Fui para a igreja na quinta-feira, a Fernanda me buscou. Eu com a mão enfaixada, com ponto. Eu achei os crentes tudo louco, que começou lá comigo um tal de paz do Senhor. E eu olhava para a Fernanda e eu falava assim, o que eu faço? O que eu falo? Gente, mas cheguei na igreja, eu lembro que acabou o culto, eu falei com a Fernanda assim, falei, cara, isso aqui é muito legal. O pessoal bate palma, canta. O pastor falou lá, eu entendi tudo que o pastor falou. Aí a Fernanda falou assim, não, que legal, você podia vir aqui mais vezes. Mas eu não tinha carteira nessa época, e a Fernanda morava longe de onde eu morava. Descubro uma igreja pequenininha na esquina de cima da minha casa, de um pastor americano que veio para o Brasil.
Falei com minha mãe: mãe, vou começar a frequentar essa igreja aqui em cima. Minha mãe falou assim: então eu também vou. Minha mãe não queria ir, minha mãe queria ver se eu iria de verdade. Começamos aí, chegamos lá na igreja, o culto, tinham 10 pessoas. Eram 6 cabecinha branca, mais velho. Aí eu lembro que tinha minha mãe, tinha uma outra mulher, tinha eu com 22 anos e uma menina de 13. Isso janeiro de 2007. Fiquei lá frequentando 3 domingos, fui comprar uma Bíblia, não tinha ninguém para me ensinar, para me discipular, para me acompanhar. Comprei uma Bíblia católica. Sabia nada, gente. E meus amigos me ligando: Rodrigo, vão sair. Eu falava: não. Final de janeiro eu saio com meus amigos. Falei com a minha mãe que eu não ia beber. Final da noite estou eu numa boate, usando droga. E voltei para o mundo das drogas pesadíssimo. Minha mãe, para a honra e glória de Deus, continuou indo nessa igrejinha. Quando chegou junho, minha mãe me ligou. E falou assim: filho, vai ter um encontro de jovens de uma tal de Igreja Batista Central. Por que você não vai? No outro final de semana era a maior festa dos amigos meus. A gente já tinha reservado um sítio, 3 dias. Eu estava cheio de droga lá em casa. Eu falei: quer saber? Encontro de jovens. Eu falei: rola uma pegação escondido. A galera deve levar bebida escondida também. Eu falei: eu vou nesse negócio. No outro final de semana eu vou para a quebradeira. Eu falei: não dá para eu fumar maconha lá, mas dá para eu tomar uns LSD. Vou levar uns LSD comigo, eu fico tomando lá, fico doidão, conheço umas meninas, pego umas meninas e depois estou na quebradeira e estou com Deus ainda. Vamos embora. Chegou o dia de ir, gente. Fui lá para a sede campestre, fui lá para a igreja, pegar o ônibus. Na hora que eu cheguei lá para pegar o ônibus, eu achei estranho. Tinha adulto, tinha idoso, tinha jovem. Aí eu comecei a ouvir falar de um tal de encontro com Deus lá. Vocês fazem encontro com Deus aqui? Aí eu descobri que eu estava indo para o encontro com Deus. Eu já fiquei nervoso, porque eu falei: eu vim para o encontro de jovens. O encontro lá é na sede campestre da igreja, gente. De repente o ônibus pegou uma estrada de terra. Meu coração acelerou. Eu falei: para onde que esses crentes estão me levando? Sinal do celular sumiu. Eu falei: pronto, vão fazer lavagem cerebral em mim, irmão. Acabou, vou virar crente, não quero. Fui para o encontro com Deus. Estou eu lá no encontro com Deus. Sexta, sábado e domingo. E eu lá. Gente, eu era tão ignorante espiritualmente, que a primeira vez que eu aprendi que Jesus era filho de Deus, eu tinha 23 anos de idade. Eu não entrava nem em igreja católica. Eu ia para casamento e eu ficava do lado de fora. Uma das poucas vezes que eu entrei numa igreja católica foi porque, quando eu fui fazer vestibular, minha avó fez uma promessa que, se eu passasse no vestibular, eu tinha que ir na missa com ela. Aí meu pai falou: filho, você tem que ir na missa com sua avó, porque você passou no vestibular. Eu falei: não faz sentido nenhum, pai. Minha avó fez a promessa, ela que pague. Aí meu pai: respeita a sua avó, menino. Aí eu fui na igreja com minha avó. Gente, estou eu lá no encontro com Deus, vivenciando tudo, aprendendo que Jesus era filho de Deus. Jesus, para mim, era a minha família no Natal que montava o presépio. E o neto mais novo levava o menino Jesus lá, e a família rezava lá, Ave Maria, um Pai Nosso. Eu não rezava nada que eu não gostava. Então eu comecei a aprender quem era Jesus. Jesus era filho de Deus. E eu estou lá: cara, legal demais, mas domingo eu estou na quebradeira. Chegou sábado, passei por tudo do encontro, não posso dar spoiler aqui. Legal demais, mas domingo à noite eu estou na quebradeira. Chegou domingo de manhã, tinha uma mulher ministrando, e eu estou lá sentado pensando na minha vida. E eu falei assim: se tudo que eles estão falando aqui é verdade ou não, eu vou falar com Deus. E eu lembro que eu fechei os meus olhos e falei assim: Deus, você sabe a vida que eu levo e eu não aguento mais viver assim. Irmão, o que eu vou te contar agora, se você não vai acreditar ou não, numa boa, desculpa o que eu vou falar, mas problema seu. Sabe por quê? Deus falou comigo, irmão. Eu só virei para Deus e falei: Deus, você sabe a vida que eu levo, eu não aguento mais viver assim. E eu ouvi algo dizendo para mim assim: Rodrigo, levanta, joga fora tudo que você trouxe, que você está livre. E eu assustei, irmão. Eu falei: o que é isso? Eu falei: cara, diferente. Senti algo diferente.
A pregação rolando, eu procurei um cara de colete, que era um dos responsáveis lá, falei assim, cara, Deus está falando comigo, eu trouxe droga para cá. O cara, o quê? Você trouxe droga? Eu falei, trouxe, mas eu não usei não, está lá em cima. Aí o cara falou, não, irmão, peraí, senta lá, na hora que acabar a gente conversa. E na hora que eu sentei na cadeira, de novo, irmão, eu fechei o olho e eu ouvi Deus falando comigo. Rodrigo, levanta, joga fora tudo que você trouxe, que você está livre. Aí, irmão, veio o choro. Sabe o maloqueiro, drogado, doidão, que não chora por nada? Eu acho que veio um choro acumulado de 15 anos, irmão. E não é o choro bonito, sabe o choro feio de crente, que é choro com meleco, ranho? Veio aquele choro, irmão, e eu chorando copiosamente. Deus falou comigo, eu tinha uma convicção de que Deus estava falando comigo. Tinha um cara lá trabalhando no encontro, é o pai do Henrique que veio comigo, é supervisor de célula nosso lá. O pai do Henrique chama Eugênio, é o mesmo nome que meu pai. Agora imagine o Eugênio trabalhando lá no encontro, eu levanto no meio da pregação, chorando, vou até o Eugênio e falo assim, cara, você tem o mesmo nome que meu pai, eu trouxe droga para cá, Deus está mandando eu jogar fora. E o Eugênio me abraça, fala, glória a Deus, vamos lá. Fomos lá no quarto, jogamos tudo fora. Voltei do encontro com Deus, minha mãe olhou para mim, minha mãe falou assim, tem algo diferente em você, Rodrigo, seu olho está brilhando. Cheguei em casa, irmão, joguei tudo que eu tinha fora de droga, tudo. Chamei meu pai e minha mãe e falei, ó, tem droga aqui, tem droga ali, juntei tudo, jogamos tudo fora. 8 de julho de 2007. Nunca mais usei nenhum tipo de droga, nunca mais. Agora, olha que legal, meu testemunho não é esse, meu testemunho vai começar agora. Por quê? Porque Deus entrou na minha vida, irmão. E deixa eu te falar uma coisa. Se você está crescendo na igreja, saiba, você tem o melhor testemunho que existe. Não acha que você precisa viver no mundo para ter um testemunho, não. Que Deus te guarde, que você não precise viver. Lá na igreja, eu valorizo o testemunho daqueles que cresceram na igreja e não precisaram viver as bobagens que eu precisei viver. Então, você que está crescendo na igreja, saiba, você carrega o testemunho mais bonito que existe. Eu queria ter o seu testemunho, de alguém que está crescendo na igreja e não está precisando fazer um monte de bobagem. Mas vamos lá, que eu vou voltar para o texto bíblico aqui. Estou eu voltando do encontro com Deus, começa a falar comigo assim, Rodrigo, você precisa ir para uma célula. E eu estou assim, o que é isso, gente? O que é célula? Não sei o quê. Falei, tá bom, eu tenho que ir. Fui para uma célula. Era a primeira célula que o pastor Léo estava liderando. Nem era pastor, né? Era líder de célula pela primeira vez. Cheguei na célula e falei, cara, esse líder aqui tem uma história parecida com a minha. O que é que Deus está fazendo na vida dele? Falei, aqui tem um cara que o problema dele era pegar mulher, o outro aqui cresceu na igreja, um monte de gente diferente na célula, e eu gostei daquele ambiente, célula sexta, sábado a gente ia para o culto de jovens, saía depois do culto, domingo a gente também ia para o culto junto, andando junto. Cara, minha vida começou a mudar, e começaram com aquele papo assim, Rodrigo, você tem que trazer seus amigos para a célula, tem que trazer convidado. É assim ou não é? Vida de crente na célula. Aí eu falei, cara, meus amigos, quando eles olham para a minha vida, eles acham legal, que eu estou mudando. Mas quando eu falo que é Deus, eles acham que eu estou mais doido do que eles. Que eles falam assim, cara, você está muito louco, achar que Deus faz isso, que Deus existe. Falei, não tem jeito. Aí eu lembro que o Léo virou para mim e falou assim, entra na comunidade da igreja lá no Orkut. Vocês sabem o que é Orkut? Facebook, vocês lembram? Antes do Facebook existia o Orkut. Aí eu entrei lá na comunidade da igreja, e lá tinha um tópico escrito assim, procura-se uma célula. Aí eu falei, vou achar alguém para a célula. Entrei. Irmão, presta atenção aqui, na hora que eu entrei, tinha a foto de uma menina bonita. Você quer saber a verdade? Claro que eu stalkeei. Entrei no perfil dela, olhei todas as fotos. Eu sou cruzeirense, vi foto dela no Mineirão com a camisa do Cruzeiro. Eu falei, gente, essa menina é bonita demais, ela é cruzeirense, ela é crente e está buscando uma célula. Sabe o que eu falei nesse dia? Eu falei, eu vou casar com essa menina. É minha esposa hoje, a Kate. Glória a Deus. Mas fui lá, fui ajudar ela a arrumar a célula, ela foi para uma célula que era só de mulher, depois as células juntaram. E um dia, o Léo, líder da célula, me pediu para ficar responsável pelo louvor da célula. Só que tem um problema, irmão, eu não sei nem as notas musicais.
Meu sonho é ser igual o pessoal aqui, ó. Meu sonho era saber tocar bateria, era meu sonho. Eu não sei nem nota musical, eu não sei nada. E na época a gente levava o CD, e era uma folha de A4, na época da sustentabilidade, onde você imprimia 20 vezes o louvor em uma folha. Tudo pequenininho assim, ó. E eu lembro que aquilo gerou um temor no meu coração muito grande, que eu e a Kate começamos a orar muito. E a gente ainda explicava o louvor essa época na célula. Então, assim, eu tinha que escolher o louvor, eu tinha que explicar o louvor. Isso gerou um temor muito grande em mim. Eu comecei a buscar a Deus ainda mais. A folhinha que todo mundo deixava, eu vim da comunicação. Então, acabou virando um folheto com 3 dobras. Tinha dica do que fazer no final de semana, sugestão de versículo bíblico para ler. E aquilo mudou o meu envolvimento com a célula. Eu lembro que passou um tempo, o Léo, que era o líder da célula, falou assim comigo e com a Kate: Rodrigo e Kate, vocês podem ficar aqui depois da célula para a gente conversar? Eu falei: posso. E aí eu lembro que o Léo virou para mim e falou assim: nós estamos vendo o envolvimento de vocês com a célula, com Deus, vocês estão buscando, vocês estão caminhando junto com a gente queria convidar vocês para serem nossos líderes em treinamento. Legal, né? Sim ou não? Eu não achei, não. Eu virei para o Léo e falei assim: Léo, você é louco. E eu vou te dar 3 motivos que eu não posso aceitar esse convite. Eu falei: primeiro, eu não gosto de pessoas. Eu achava crente louco, irmão. Vamos sair nós dois para conversar? Discipulado, né? Eu falar da sua vida, eu falar da minha, a gente compartilhar as coisas. Eu falava: isso é esquisito demais, irmão. Eu achava que crente queria abraçar demais o tempo todo. Os meninos chegavam para me abraçar, eu fazia assim, ó. Aperta minha mão, tá ótimo, irmão. Não precisa encostar demais, não. Então eu falei: Léo, eu não gosto de pessoas. Segunda coisa, eu falei: Léo, eu sou gago. E é terrível, irmão, porque eu estou orando, eu estou fazendo a coisa mais linda que existe, espiritualmente, eu estou falando com Deus, mas eu estou orando, eu começo a gaguejar. E eu começo a gaguejar e as pessoas começam a rir. Então eu falava: eu estou atrapalhando a conexão das pessoas com Deus, em vez de ajudar. Eu falava: Léo, não dá para eu liderar. E terceiro, Léo, eu tenho 23 anos de idade, eu nunca li um livro inteiro na minha vida. Eu estou lendo a Bíblia agora, estou na escola da igreja, buscando conhecimento, mas eu não tenho conhecimento. E o Léo vira para mim e fala assim: Rodrigo, você me falou 3 coisas, eu também quero te dizer 3 coisas. E o Léo fala comigo assim: Rodrigo, quem está te chamando não sou eu, é Deus. Aí eu falei: Léo, você quebrou minha perna. Para você eu posso dar não, para Deus eu não posso dar não, irmão. O Deus que se entregou por mim, o Deus que pagou um preço pelos meus pecados, como que eu vou dar não para esse Deus? Não tem jeito. Aí o Léo falou: segunda coisa, se Deus está te chamando, Ele vai te capacitar. Aí eu ri, irmão, porque eu falei: tadinho de Deus, Ele vai ter trabalho demais. O Léo falou comigo: mas Ele é Deus, deixa Ele agir. E o Léo me pediu para caminhar mais próximo dele. Irmão, deixa eu te contar uma coisa, com 10 meses de convertido, eu estava liderando uma célula. Tadinho de quem foi da minha primeira célula, irmão. As pessoas chegavam para mim e falavam assim: Rodrigo, eu tenho uma dúvida, e faziam uma pergunta. Sabe o que eu respondia para ela? Eu falava assim: boa pergunta. Semana que vem eu te respondo. Aí eu ia lá no Léo, ia no pastor, e falava assim: cara, me perguntaram isso lá na minha célula, eu não sei responder. O que eu falo? Gente, mas para a honra e glória de Deus, minha célula sempre multiplicou todo ano, às vezes multiplicou 2 vezes, 3 vezes. Mas você está entendendo que a minha resposta para o Léo, de falar: Léo, você é louco, era como a mulher, a viúva do profeta, que foi falar com Eliseu. Eu olhava para a minha vida e eu falava assim: cara, não tem nada de bom em mim que Deus possa aproveitar. Não tem nada que Deus possa fazer na minha vida. Olha para mim, olha a minha história, olha quem eu sou. Olha o que eu tenho, olha o que eu já construí na vida. Nada. E olha que engraçado, meu sonho não era ser pastor. Meu sonho era ser um coordenador lá na igreja, que o coordenador organiza o acampamento de jovens. E meu sonho era fazer uma fogueira no acampamento. E eu vou liderando célula vai multiplicando, virei supervisor, virei coordenador.
Tinha uma empresa na área de comunicação com minha esposa, uma agência. Um dia nós estamos no culto, eu estou lá orando, e eu sinto Deus me chamando para o ministério pastoral. Eu falei, Kate, Deus está me chamando para o ministério pastoral. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Depois de 6 anos, a igreja me chama como pastor. Olha que engraçado, sabe o que passa pela minha cabeça até hoje? O que eu estaria fazendo hoje, se eu tivesse dado um não para Deus lá atrás? Eu não sei, irmão, Deus tem os caminhos dele, Deus é soberano. Mas eu me pergunto, será que eu estaria vivendo os planos de Deus para a minha vida? Eu não estou aqui para te dizer que você tem que ser um pastor. Às vezes, Deus vai te usar onde Ele quiser, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro de uma empresa, como um funcionário, dentro da sua escola, dentro da faculdade. O importante é você saber para o que Deus está te chamando e parar de ficar dando desculpa para Deus. Mais uma vez, a nossa mentalidade, a gente deixa de viver grandes coisas com Deus, sabe por quê? Porque o tempo todo a gente está olhando para aquilo que a gente não tem. E aí você fica assim, mas olha quem eu sou, Rodrigo. Eu sou tímido, eu não sou extrovertido. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu não tenho tanto conhecimento da palavra. Eu não sou a pessoa que me relaciona tão fácil com os outros. Você percebe que várias vezes a gente fica dando desculpa para Deus? A igreja vai nos desafiando. A igreja chama a gente para assumir uma célula, para assumir uma liderança, para abrir nossa casa para receber uma célula, para evangelizar nossos amigos. E a gente vai murchando. Não, mas eu não dá. Pastor, lá na minha escola não. Quem é bom é o João, porque o João é extrovertido, o João é, desinibido, ele é quem conecta com todo mundo. E a gente vai dando desculpas para Deus o tempo todo, e vai dizendo para Deus como se fosse assim, Deus, espera aí, ainda não é a hora, daqui a pouco. Daqui a pouco. E tem gente que vai vivendo com 20, 30, 40, 50 anos, e dizendo para Deus a mesma coisa, daqui a pouco. Tem gente que está matando sonhos, visões que Deus já te deu, que Ele já te entregou. Tem chamados sendo enterrados. Por quê? Porque você ainda não entendeu uma coisa. E eu não quero fazer uma pregação aqui de coach, onde eu estou falando só sobre você, porque a única coisa que você precisa entender é, você precisa entregar tudo nas mãos de Deus. O que é entregar tudo? É entregar quem você é. O resto, deixa nas mãos de Deus, irmão. Quando o Léo me desafiou, eu entendi o que ele estava dizendo. Rodrigo, quem está te chamando é Deus, confia, irmão, se entrega. E naquele dia, foi como se eu fosse a viúva, que olhava para ela e falava, eu não tenho nada na minha casa, só tenho uma vasilha de azeite. E eu entendi que o que eu precisava era me apresentar diante de Deus e falar, Deus, toma aqui minha falta de amor pelas pessoas, toma aqui a minha gagueira, toma aqui minha falta de conhecimento. Agora, a minha vida é sua. Faz de mim o que o Senhor quiser. Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem de falar com Deus? Deus, faz de mim o que o Senhor quiser? Sim ou não? Agora, você está disposto a obedecer a Deus? A ter sensibilidade ao Espírito Santo? E na hora que Deus te pedir para fazer as coisas mais loucas, você fazer? Eu estava na minha casa um dia e eu não consegui dormir. Era meia-noite, eu estava acordado. E eu demorei até 3 horas da manhã para entender que Deus estava me chamando. O pessoal da banda pode subir? 3 horas da manhã eu fui para o tapete da minha sala orar. Deus começa a me mostrar algumas situações onde Ele quis usar a minha vida. E eu questionei se era Deus falando comigo. Eu lembro de um dia muito claro, eu estava voltando para casa, eu vi uma mulher no ponto de ônibus com uma cesta básica, estava chovendo. E Deus foi claro comigo esse dia, de falar, dá carona para essa mulher, fala do meu amor para ela.
E eu entrei num conflito, que a Kate estava comigo no carro, e eu fiquei pensando, será que é Deus mesmo? E se eu falar com a Kate que Deus está me falando isso, o que ela vai pensar? E fui embora, irmão. Se Deus tinha um propósito naquela mulher, Deus alcançou ela de alguma forma. Mas eu sabia que eu não tinha obedecido à voz de Deus nesse dia. E eu lembro que nessa noite Deus me mostrou 3 situações onde Ele quis usar a minha vida, e eu fiquei questionando se era Deus ou não. E esse dia eu faço um compromisso com Deus, lá no tapete da minha casa, e falando, Pai, me dá essa sensibilidade ao Teu Espírito Santo. Eu nunca mais quero duvidar se é o Senhor falando comigo ou não. Eu quero ouvir o Teu Espírito Santo e eu quero agir. Irmão, começaram a acontecer algumas coisas diferentes na minha vida. Primeiro caso, estou lá na conferência do DNA, os pastores estão lá na frente orando, eu olho para um pastor que eu não conheço, Deus vira para mim e fala assim, vai lá, ora por ele e fala que eu estou curando a filha dele. Irmão, eu entrei em parafuso, eu falei, eu não conheço esse pastor, Deus, eu não sei se ele é casado, eu não sei se ele tem filha. E o Espírito Santo falando comigo, Rodrigo, você não pediu sensibilidade ao Espírito Santo? Vai lá e faz. Não sei se o senhor conhece, pastor Giovanni, lá de Juiz de Fora, Igreja Sem Limites por Jesus. Chego lá para ele e falo assim, pastor, eu sou um pastor aqui da Central, Deus está me incomodando por eu orar algo por você, eu posso orar? Ele falou, pode. Aí comecei a orar, falei, você tem uma filha, Deus está mandando te dizer que Ele está curando a sua filha, ministro tudo que Deus mandou eu falar, e eu estou lá no final, logo depois ele começa a chorar, e eu falo assim, cara, você tem uma filha mesmo? Aí ele falou, tenho. Aí eu falei, sua filha está doente? Aí ele falou, não sei, mas tudo que você orou testificou no meu coração. Gente, esse dia eu já voltei para casa meio impressionado assim com Deus, sabe? Estou abrindo meu coração, falei, esse trem de sensibilidade ao Espírito Santo funciona mesmo. Segundo caso, e é o que eu estou te falando, sair da superficialidade para a gente viver grandes coisas com Deus. Segundo caso, estou eu no culto lá de jovens, orando pelos meninos, faço um apelo, nós estamos lá orando por dons, e de repente eu passo na frente de um irmão lá, caído no chão, orando. E Deus vira para mim e fala assim, Rodrigo, ele foi abandonado pela mãe quando ele era criança, vai lá e ora por ele. E eu com Deus, mas ele está aqui para receber oração por dons. De novo, irmão, sensibilidade, o Espírito Santo falando, Rodrigo, vai lá e ora. Irmão, eu encostei nas costas desse menino e falei assim, sua mãe te abandonou quando você era pequeno, você carrega uma dor muito grande e Deus quer te curar nessa noite. Esse menino começou a gritar de tanto chorar. E eu tive um momento ali ministrando na vida dele que foi super especial. Irmão, terceiro caso, esse é o que mais me impressionou até hoje. E eu não sou de ficar tendo visões, essas coisas. Muito raro isso acontecer. Estou preparando a palavra do culto de sábado lá em casa. E de repente eu tenho uma visão de uma mulher de sandália preta, calça jeans, blusa branca, cabelo preto até o meio das costas. E Deus me mostra que essa mulher está tentando tirar a própria vida. E Deus vira para mim e fala assim, Rodrigo, sábado é para você ministrar tudo que eu vou te falar na vida dessa mulher. E aí me escalaram para fazer o dízimo e a oração lá no culto de quinta, que é o nosso culto de cura e libertação. Aí eu falei, é quinta, irmão, é hoje, é culto de cura e libertação, é hoje. E o Espírito Santo falando comigo, não é hoje, eu já te falei, é sábado. Fui pregar sábado, gente, eu esqueci disso, esqueci. Tem no YouTube, lá da igreja, eu estou pregando. No meio da pregação, Deus me lembra. Eu paro a pregação e falo assim, gente, desculpa, mas eu preciso ministrar uma coisa aqui que Deus me revelou. Daqui a pouco eu volto para a pregação. E eu falo, tem uma mulher aqui de sapato preto, calça jeans, blusa branca, cabelo preto até o meio das costas. Essa mulher está tentando tirar a própria vida. E eu ministro tudo que Deus falou para eu ministrar na vida daquela mulher. Eu termino de pregar. Ninguém me procurou depois do culto. Fui comer hambúrguer com os meninos. De repente eu abro o meu Instagram. Vou lá nas mensagens. Tem uma mensagem gigantesca de uma menina. E ela começa falando assim, eu estou desviada já tem um certo tempo.
Essa semana, terça-feira, eu tentei me matar na minha casa. Que dia que Deus me deu a visão? Terça. Terça-feira eu cortei os meus pulsos. Eu só não morri porque meu tio chegou, me pegou na cozinha e me levou para o hospital. Ela falou, um amigo meu começou a me perturbar, me pedindo para trazer ele numa igreja. E eu só conseguia pensar aqui na central. Ela falou, no momento que eu pisei na igreja, eu sabia que Deus ia falar comigo nesse lugar. E ela fala, eu estou de sapato preto, calça jeans, blusa branca. Ela manda uma foto dela no final. E ela fala assim, tudo o que você ministrou foi Deus falando comigo e era tudo que eu precisava ouvir de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Não vive um evangelho raso, não. Eu não tenho nada de especial, o pastor Hermínio não tem nada de especial, o John não tem nada de especial, o pessoal do louvor da banda não tem nada de especial. O que a gente precisa carregar é um amor a Deus e essa sensibilidade ao Espírito Santo. De você ouvir o que o Espírito Santo está te dizendo, e por mais louco que pareça, irmão, não temas, obedece o que o Espírito está te falando. Pastor, e se eu errar, o que tem, irmão, se você errar? Minha cunhada estava no metrô lá em São Paulo, e minha cunhada é do fervo, filho, da oração. E ela está lá no metrô em São Paulo, e ela percebe que tem uma mulher meio que chorando. E ela vira para a mulher e fala assim, eu estou vendo que você está meio fungando aí, meio chorando, eu posso orar pela sua vida? E a mulher vira para ela e fala assim, não, eu estou bem, eu só estou meio que gripada. Em vez dela se intimidar, sabe o que ela fez? Ela falou, se você está gripada, eu posso orar para Deus te curar então? E orou com a mulher, foi embora. Eu creio que tem muito adolescente jovem que precisa ser alcançado por Jesus ainda. Você crê? Quando você olha na sua escola, todo mundo lá está salvo? Todo mundo lá está crente? Entregou a vida para Jesus? Muito pelo contrário, né? Mas deixa eu te dar uma notícia. Se Deus te colocou lá, irmão, é você que Ele quer usar para trazer salvação para aquele lugar. É a sua vida. Para de ficar dando desculpa de que é seu amigo, é um anjo que precisa descer. Irmão, deixa eu te explicar algo assim, é simples, mas eu acho que a gente não entende. Quando Jesus morre e ressuscita, sobe aos céus, terceiro dia, derrama o teu Espírito depois sobre nós, lá em Pentecostes, e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Você tem noção do que é isso? Onde que o Espírito Santo habita? Dentro de você, não é? Sim ou não? Dentro. Como que você tem que entrar na sua escola? Sabe como? Você entra na sua escola assim, irmão. O Espírito Santo de Deus está entrando aqui nesse lugar comigo. Onde o Espírito Santo de Deus está, tudo se faz diferente. Vocês podem achar que eu sou meio doido, gente. Mas eu comecei a entender o que é o Evangelho, o que é o Espírito Santo, o que é Jesus, qual que é a autoridade que Jesus me deu nessa terra. E dia após dia eu tenho tomado uma decisão, que é, eu não vou viver um evangelho raso. Irmão, eu quero ver os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, eu quero ver Deus agindo, eu quero ver cura, eu quero ver milagre, eu quero ir no hospital, orar pelo enfermo e ver ele ser curado. Eu quero ver os jovens largando sexo, droga, bebedeira, prostituição, solidão, depressão, vontade de morrer. Eu oro por isso todos os dias. E eu tenho lá na central desafiado jovens e adolescentes, porque eu creio que nós vamos viver uma das maiores colheitas que a gente já viu no meio da juventude. Mas eu falo com eles, irmão, você tem que se posicionar, você precisa entender para aquilo que Deus está te chamando. Qual que é o convite de Deus para você nessa noite? Irmão, para de olhar para a sua vida e achar que não tem nada de bom em você.
Para de olhar para a sua vida e dizer, não é através de mim que Deus vai fazer. Para de olhar para o seu pecado e dizer, Deus não pode fazer nada através de mim. Irmão, se renda a Deus. Se entregue para Deus. Pastor, o que Deus vai fazer? Como que Ele vai fazer? Eu não sei, irmão, mas uma coisa eu te garanto, Ele vai fazer. O que, como, quando e onde, eu não sei. Rodrigo, quando que você parou de gaguejar? Eu não sei, irmão. Não sei, mas eu parei, eu não gaguejo mais. Agora, deixa eu te falar, eu nunca dei um não para Deus, mesmo gaguejando. Rodrigo, vamos pregar no presídio? Vamos. Rodrigo, vamos não sei aonde? Vamos. E sabe o que é o mais louco dessa história, irmão? Eu me acho mais incapaz ainda, até hoje. Mas a minha incapacidade me faz voltar os meus olhos para Deus e até a cruz de Cristo. E falar, Pai, eu dependo do Senhor. O louvor está tocando, eu estou aqui sentado orando e falando, Espírito Santo, se o Senhor não subir ali comigo, já era, porque não há nada de bom em mim, eu dependo do Senhor todos os dias da minha vida. Pastor John me chama para pregar aqui, pastor Hermínio, eu falo assim, cara, eles são loucos. Podia chamar o Paulo Mazzoni, podia chamar o Léo, podia chamar o Pedro Fux, podia chamar a Nick Moretti, qualquer pastor aí, entendeu? 1000 vezes melhor do que eu, qualquer um. Agora, ao mesmo tempo, irmão, eu entendo. Deus está querendo fazer alguma coisa através da minha vida, e o que eu vou fazer? Eu vou ficar dando não para Deus o tempo todo? Deus, mas eu... A única coisa que eu faço, irmão, todos os dias é dobrar os meus joelhos e falar, Espírito Santo, eu dependo do Senhor todos os dias da minha vida. Toma aqui meus medos, meus temores, toma aqui as minhas falhas, e eu te peço, Deus, me muda, me transforma, faz a sua obra em mim. E dia após dia eu vejo o Espírito Santo me mudando e me transformando. Alguém que não amava as pessoas, irmão, hoje eu amo abraçar as pessoas. Eu amo sentar para conversar, para compartilhar o que é que Deus está fazendo na minha vida, ouvir o que é que Deus está fazendo na sua vida. Hoje eu não gaguejo mais, para mim é loucura. Deus me levanta como pastor, hoje eu viajo para alguns lugares para poder pregar o Evangelho. Olha que loucura, um menino que era gago e nem conseguia falar direito. O que é isso, irmão? É obra de Deus. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo, irmão, Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus quer fazer algo de grandioso em você e através de você. O que você precisa? Entregar tudo nas mãos de Deus. Entregue, irmão, o seu medo, entregue a sua dificuldade, entrega o seu passado, entrega tudo nas mãos de Deus e fala, Deus, minha vida está aqui, uma decisão eu tenho. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. E aí você vai viver uma aventura com Deus como você nunca viveu. Você pode ficar de pé no seu lugar? Queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu queria te pedir para começar a orar, irmão. Comece a apresentar para Deus os nãos que você tem dado para Ele. Comece a apresentar para Deus as desculpas que você tem usado. E comece a falar, Deus, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver grandes coisas. Eu quero sair desse lugar superficial que eu tenho caminhado com o Senhor. Eu quero ir para as águas mais profundas. Eu quero ter essa sensibilidade ao seu Espírito. Eu quero ver o Senhor agindo na minha vida e através de mim, Deus. Irmão, começa a falar com o Senhor, começa a clamar, o pessoal vai dirigir a gente aqui numa canção. E se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, vem aqui para frente durante essa canção, que ao final eu quero orar com você. Mas deixa eu te falar, não endureça o seu coração. Pastor, eu preciso ir para frente. Não precisa, irmão. Deus, não é isso que vai fazer algo diferente na sua vida, mas deixa eu te falar. Desejar um novo tempo, desejar viver novas coisas com Deus, às vezes vai requerer de você uma nova postura.
E às vezes vir aqui para frente é um sinal de entrega, de rendição, de falar: Deus, eis-me aqui, faz algo novo em mim, me muda, me quebra, recebe tudo que eu tenho, tudo que eu sou, mas uma decisão eu tenho: eu quero viver para o Senhor, eu quero me entregar por completo.